Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui junto com vocês na live com elas. E hoje a gente traz alguém muito especial. Mas antes, deixa eu te contar o que é a live com elas e da onde veio essa ideia. Essa ideia veio da série Mulheres. A série Mulheres, ela apresenta livros de vários segmentos, onde você, como convidada, se torna protagonista da sua própria história, ou seja, a sua autobiografia é transformada em aprendizados e cases, para que possa ajudar outras pessoas dentro do seu segmento. Então, esse é um projeto pioneiro da Editora Líder, em parceria com várias pessoas, e hoje a gente já tem aí um grupo de mulheres que fazem parte dessa rede, desse livro. E hoje a gente traz uma das coautoras de um dos livros que vai ser lançado ano que vem, que é Mulheres nas Finanças. E agora eu vou apresentar para você quem está aqui com a gente, fazendo parte desse momento tão especial. Eu tenho aqui a Tânia Moura. Tânia Moura é coordenadora convidada pela Editora Líder da série Mulheres, onde ela traz toda a visão. Eu brinco que a Tânia representa a sustentabilidade, ela representa a relação com o outro, gestão de pessoas, né? A Tânia ela é especialista em gestão de pessoas, ela é VP da ABPRH. Tânia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui conosco. Andréia, muito boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, boa tarde, Rosângela, um prazer estar aqui de novo. Eu acho que um dos privilégios, né, de fazer parte dessa coordenação da série Mulheres é a gente conhecer mulheres incríveis e a gente está sempre atualizada, né, Andréia? Eu falo assim que a gente faz uma aula aqui a cada encontro, é um MBA prático, trocando aí informações com tantas mulheres, com tanto conhecimento, com tanto conteúdo, mas principalmente com tanta generosidade para trocar tudo isso aí com vocês. Então, espero que vocês aproveitem bastante a nossa conversa de hoje. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada, Tânia. E hoje a gente recebe a Rosângela. Eu não vou falar dela, quem vai falar dela é ela mesma. Rosângela, quem é você? Conta pra gente. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigada também pela participação. Agradeço você, Tânia e Andréia, pelo convite e pelo privilégio de participar. Eu sou Rosângela Sutil, tenho 49 anos, sou casada já há 18 anos, não tenho filhos, mas tenho 2 enteadas. Sou filha mais velha de uma família de 7 irmãos e sou do interior do Paraná. Do interior do Paraná, eu mudei para Curitiba e depois mudei para São Paulo por oportunidades profissionais. Lá no interior do Paraná, eu já comecei a minha carreira profissional, eu diria, muito cedo. Eu comecei a trabalhar fora com meu pai, no negócio dele, já com 13 anos de idade, quando eu passei a estudar à noite no 2º grau técnico de contabilidade. Na sequência, numa escola estadual. E daí eu fui para a Universidade Federal, na Federal do Paraná, também uma universidade pública, onde eu realizei o curso bacharel em Ciências Contábeis. E aí fiz uma jornada educacional, eu diria, porque eu segui com pós-graduação em Gestão de Negócios pela Unify, no Paraná, realizei um MBA internacional pela FGV, com extensão na Universidade de Ohio, onde foi bem bacana, tivemos um processo de experiência incrível de vida, eu diria, porque a gente teve a oportunidade de fazer formatura, de ter transporte do hotel para o local da formatura em limusine, uma coisa bem pomposa, como só os americanos sabem fazer, né? E evoluindo, buscando ainda esse desenvolvimento acadêmico, eu realizei o curso de formação para Conselho de Administração pelo IBGC, por ser parte do meu processo de expectativa de carreira profissional, eu diria. Na sequência, me especializando ainda mais nessa área, realizei um curso de pós-MBA pela Sampo, é um curso voltado para mulheres, de preparação para Conselho de Administração, com o objetivo de aumentar a cota de participação de mulheres no grupo de gestores que são conselheiros de administração, que hoje ainda a participação de mulheres, especialmente no Brasil, é muito baixa, né?
E nesse curso nós também tivemos a oportunidade de realizar um módulo internacional na Columbia University, lá em Nova York, uma semana, aproximadamente 30 mulheres estudando em Nova York. Imagina a festa. Bacana. Aí, recentemente, eu adquiri a minha certificação como CFO-BR pelo IBF, o Instituto Brasileiro de Executivas de Finanças, o qual, inclusive, eu participo dentro de alguns comitês atualmente, e venho realizando desde o ano passado um curso de certificação em Business Internacional pela Berkeley University. Agora eu estou na expectativa de retomada pós-pandemia para que a gente possa viajar e eu dar continuidade no curso, que é um curso presencial lá na Califórnia. Atualmente, como profissional, nessa sequência acadêmica também trabalhei muito, como eu comentei, comecei a trabalhar com 13 anos, então sempre trabalhando e estudando, bastante dedicada, diria, né? E passei por projetos em diversas empresas, de portes e segmentos diferentes, Nutrimental, Kraft, Sebrae Paraná, investidas de private equity como a Mandic e a Eletromídia, empresa alemã, a Festo. Atualmente eu sou CFO na Granol, é uma indústria do ramo de agrobusiness. Nós temos próximo a 2.000 funcionários. É uma indústria que está atuando mesmo com pandemia, por ser indústria de um segmento que continua, então nós estamos trabalhando em home office, parte administrativa e back office. E sou sócia fundadora de uma consultoria que se chama SW Consultoria e Associados. Bacana, minha querida. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada. Aqui é esse bate-papo que com certeza vai apoiar algumas pessoas que estão aqui nos assistindo. E como esse vídeo, ou seja, essa live, ela fica gravada no Facebook, ainda tem a chance de compartilhar para outras pessoas também assistir e ter um pouquinho mais de conteúdo. E eu digo sempre que conhecimento seja muito bem-vindo para todos. Vamos iniciar com uma primeira pergunta. Nós estamos aí vivendo, infelizmente, uma situação muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo, onde empresas precisam se adaptar, especialmente empresas, indústrias e vários outros segmentos. Então, o trabalhar home office tem sido algo, eu diria até, desafiador para muitas empresas. Uhum. Eu gostaria que você contasse para a gente como fugir da microgestão que muitas vezes somos tentados a realizar dentro desses processos relacionados ao trabalho, aos segmentos e tudo isso que na realidade faz parte de todo o contexto que você já está acostumada, né? Uhum. Primeiro comentar um pouquinho, Andréia, já chegou lá na resposta, mas como foi esse processo de transição de trabalhar no escritório, migrando para o home office, onde nós praticamente de um dia para o outro, né, praticamente literalmente de um dia para o outro, fizemos a movimentação de todo o escritório. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é o escritório corporativo, hoje o escritório está fechado. Nos primeiros dias foi um desafio muito grande para todos, tanto do ponto de vista de emocional, de expectativa do que vem amanhã e agora e quando vamos nos reencontrar, né? Isso vai ser por alguns dias só, quanto do ponto de vista de infraestrutura, as pessoas movimentando eventualmente computadores para casa porque não tem necessariamente notebook para todas as pessoas do dia a dia da empresa, né? E hoje eu diria que depois de 2 meses e meio aproximadamente trabalhando em home office, já é uma rotina mais estabelecida, por isso que dá para conversar um pouco mais a respeito e até ter a oportunidade de compartilhar um pouco de como tem sido isso. E aí, falando de microgestão é uma tendência ou até uma tentação que nós gestores temos, especialmente quando estamos na fase inicial de gestão ou quando somos muito conhecedores de determinado assunto. Então, a gente se apega no assunto e tem uma tendência de não transferir totalmente para os liderados. E nesse distanciamento social e físico, essa gestão ela fica muito mais desafiadora. Então, o que eu dou como dica e o que eu tenho praticado é praticar muito a gestão de delegação,
de coach e delegação do time. Não é fácil para quem tem o perfil centralizador e quem tem o perfil de especialista, o gestor mais especialista, porque demanda desde paciência consigo mesmo, paciência com o liderado e uma certa tolerância ao erro, que eventualmente vai acontecer. O liderado, ele não necessariamente vai acertar da primeira vez e não necessariamente vai fazer da primeira vez da qualidade que a gente mesmo faria. Mas é importante, para ter vazão nos assuntos, realizar essa delegação. E quando se realiza a delegação, é muito importante trabalhar com alguns pontos de controle com os liderados, deixar muito claro a comunicação, os acordos, o que é que se espera, para quando se espera, determinar pontos de controle, né? Quando é que eu espero checar com você, entender até que ponto que você evoluiu e se colocar numa posição de líder servidor, é o líder que ajuda e facilita no processo. Então, eu diria que é uma dica que já é muito usual dentro das empresas, para líderes que já estão na posição há mais tempo, que praticam mais a delegação, mas hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, é mais do que nunca necessário seguir nessa linha. Bacana, minha querida. E quais ferramentas você recomenda para realizar a gestão das demandas no time em home office? Mas antes de responder essa pergunta, eu vou passar para a Tânia, que vai trazer o olhar dela, né, dentro das relações. A Tânia, a gente já falou sobre uma temática relacionada ao home office, inclusive ela deu uma entrevista para a Record, falando sobre isso também, e, enfim, eu falo que ela tem uma maestria, assim, fantástica com essa forma de lidar, enfim, de liderar, eu brinco, liderar estando em casa, e isso é muito bacana. Tânia, tá com você, minha querida. Primeiro eu queria falar uma coisa, quando a Rosângela se apresentou, eu fiquei pensando muito assim, Rosângela, como você consegue fazer tantas coisas, né? Porque geralmente a gente até tem aquele ditado que se você quer uma coisa bem feita, peça para aquela pessoa que está mais ocupada, porque geralmente uma pessoa que gosta de produzir, gosta de ver as coisas acontecendo, geralmente ela consegue se organizar, colocar na agenda, ter uma autodisciplina, uma organização para garantir que aquilo seja feito. Então, parabéns. Obrigada. Rosângela, o teu currículo, o teu histórico são assim raros. Eu acho que é muito bacana a gente começar uma live assim, porque eu tenho trabalhado muito, né, em grupos de mulheres. Hoje eu estou no Mulheres do Brasil, Mulheres do Varejo, Mulheres de Propósito e no 30% Club, onde a gente quer trazer mais mulheres para cargos executivos. E, infelizmente, ainda ouço muito as pessoas falarem, né, em situações como lives, ou como webinars, ou como congressos, nós não encontramos mulheres com esse ou aquele perfil para convidarmos para participar aqui desse evento. Então, assim, eu tenho ido muito falar com associações, com empresas, com CEOs e com conselho, mostrando que o número de mulheres muito bem formadas, muito competentes no Brasil é muito grande. Sim. O fato deles não conhecerem não quer dizer que elas não existam. Talvez a gente não faz muito bem o nosso marketing pessoal, né? Mas pode deixar que agora eu vou ajudar a fazer, porque uma das missões desse grupo é justamente a gente levar e dar voz a essas mulheres, né? Sexta-feira passada mesmo, a gente estava numa reunião com um dos grupos e a gente trazia à tona justamente essa questão. Só tinha homem no painel e ele falava, não tem ninguém nesse, seja uma área ou um segmento, e eles queriam C-level. Eu falei, eu conheço, agora me vem 3 nomes à mente que você não pensou. E eu comentava com eles, né, André, que a gente está justamente trazendo essas biografias através desse programa da série Mulheres, justamente para contar histórias, né, e histórias muito legais, você contando que começou tão nova, e estudou tanto, né, eu acho que eu Continua estudando, né? E continua estudando, né? Eu conheço bastante a Cris Achê e esse curso teu de formação é para poucas, de novo, mulheres. É um curso muito aprofundado, com muito conteúdo, muito diferenciado. Então, assim, super parabéns. É bem legal ouvir tua história. E vamos juntas, né? Vamos juntas nessas diferenças. Agora, falando especificamente do home office, e falando principalmente da figura feminina em home office, o que eu tenho percebido é que a gente não está no home office padrão. Eu falo que a gente está num corona office, né? Porque muitas empresas,
principalmente as mais avançadas, de empresas de tecnologia, empresas globais, já tinham um padrão de home office instalado nas suas práticas de gestão de pessoas. E eles funcionavam super bem porque tinham regras claras, etc. Eu acho que o grande desafio para nós com o home office agora, que eu batizo de corona office, é que a gente literalmente foi jogado para dentro das nossas próprias casas, sem uma preparação prévia. Então, eu costumo falar que o Covid, na verdade, ele é um acelerador de futuro. A gente vinha falando da transformação digital, as áreas de recursos humanos vinham trazendo a importância de trazer essa nova cultura digital para as organizações, mas ainda assim, né, paradoxalmente, nós estávamos sendo lentos. E o Covid ele veio e acelerou porque ele fez todo mundo ir para casa. Infelizmente, nem todos tiveram uma preparação melhor. E muitas empresas, elas trouxeram a questão do tipo, como é que eu vejo a disponibilização de sistemas e a segurança da informação? Como é que eu disponibilizo equipamentos para aqueles que não têm? Só que isso é pouco, porque a gente não sabe como as pessoas vivem nas suas casas. Então, por um lado, a gente tem famílias que têm muitas pessoas morando na mesma residência, num espaço super pequeno. Tem famílias que têm mais estrutura. Hoje, um dado que eu vi, apenas 3% dos profissionais estão em home office. Então, às vezes, a gente esquece um pouco dessas dimensões, né? Do quanto o home office significa para toda a população. E a gente olha a partir da nossa perspectiva. Trazendo a perspectiva feminina, eu tenho falado muito para as mães de filhos em idade escolar. Porque se o home office foi, né, imposto de forma extremamente abrupta para todos, para a mãe que ficou sem babá, sem escola, sem uma ajudante doméstica, esse trabalho ficou maior ainda. Então, ter que conciliar, né, esses afazeres da família, afazeres domésticos, trabalho corporativo, papel de mãe, juntou com o papel de professor. Então, a mulher, que é mãe profissional, né, ela ocupou vários outros papéis. Então, o desafio é muito maior. Quero trazer isso à tona, mas quero jogar para você para ouvir um pouco da resposta que a pergunta que a Andrea fez, mas eu quero deixar aqui já essa pitadinha aí para a nossa conversa mais, porque o home office não é igual para todo mundo, ele é um corona office, e se Deus quiser daqui para frente, o home office vai continuar, mas com uma outra configuração. Tânia, deixa eu te falar uma coisa, olha, você trouxe uma pauta aqui muito legal, até anota isso aí, hein, Tânia? De falar sobre antes a gente tinha a questão de criar a missão, a visão, os valores, porque você está dentro da empresa. E agora, como que faz isso, mas dentro de casa, né? Então, tá aí uma coisa que eu acho que no futuro e bem próximo, né, as empresas têm que pensar para passar isso, né, para o seu time, como que isso pode ser feito, né? Enfim, você viu, Rosângela, que aqui o bate-papo, as ideias vão acontecendo e eu acho que é isso que faz a diferença, né, na live com elas. Mas deixa eu só fazer um comentário, desculpa, adicionar na lista dos afazeres da mulher no home office, tem que adicionar cabeleireiro, maquiadora, manicure. Sim, exato! Não podemos deixar de fora o feminino. E olha quanto papel, né, quando a gente comigo. E assim, claro, e é bem legal quando a gente começa a repriorizar, ver quantas vezes, né, a gente precisa fazer aí todas essas questões e como a gente também aprendeu a valorizar todos esses profissionais. Eu acho que uma coisa muito bacana, né, que a pandemia trouxe foi justamente essa questão da gente valorizar, de repente, profissões que a gente não valorizava antes. Multifunções, né? Mas, Rosângela, conta pra gente, agora a dica, Rosângela, agora é a hora, né? Como fugir da microgestão que muitas vezes somos tentados a realizar. Eu vou falar um pouco das ferramentas que eu acredito que são necessárias para fugir da microgestão e ter condições de fazer uma gestão produtiva, mesmo estando em home office com o time todo, e algumas pessoas que estão na posição de fábrica, produtivo, ou mesmo em serviços
essenciais no campo, né, trabalhando para a gente dar o suporte para esses times e a vida continuar nessas empresas que estão tendo condições de atuar nessa fase. Eu considero que essas ferramentas para o líder, elas são, novamente, ferramentas que são usuais para o dia a dia no escritório, mas na vida em home office elas se tornam ainda mais essenciais e mandatórias. Nós precisamos, de alguma forma, utilizar as ferramentas de RH para conhecer o nosso time, conhecer quem é o time, quais são as suas capacidades, quais são os gaps em relação à expectativa de entregas, para que ele tenha as entregas produtivas e com nível de maturidade esperada pela gestão, para dar o suporte para o processo de delegação, né? Precisamos, enquanto líderes, conhecer os processos, os macroprocessos realizados por nossos times. E aí, nesse caso de conhecer os macroprocessos, eu entendo que a gente não precisa ir no micro, mas precisa saber, inclusive, quais são os macroprocessos, desde os líderes que respondem para os nossos times, até os seus liderados de todos os níveis. E, para isso, existem diversas ferramentas no mercado. Eu tenho, assim, algumas que eu gosto de utilizar e que eu adquiri durante a minha vida, a minha carreira de gestão, estudos e leituras, algumas coisas até com Jack Welch, que é o Paixão por Vencer, o Execution também é dele, com a turma do Falcone, entre outros, e também trazendo aprendizagens de alguns gestores que eu tive durante a vida e que, obviamente, me ensinaram e me desenvolveram enquanto líder, né? E aí, dentre essas ferramentas que eu aprendi, eu tive a oportunidade de, eu digo que, evoluir a ferramenta e testar modelos que se adequam ao meu jeito de gestão e que hoje eu tenho sido feliz, inclusive, por ser requisitada. Rô, me passa o teu modelo que eu preciso que a área tal aplique para entender melhor o funcionamento da área, que é um modelo de gestão de processos, uma visão de tomada de decisão, um modelo que a gente chama de Model Rose, por ser o modelo da Rosângela, que é um modelo onde dá uma visão do depara, o nível de prioridade, o tempo alocado, qual a periodicidade da atividade, e dá essa visão fim a fim dos processos dentro do seu guarda-chuva de gestão. Outro ponto que eu acho que é importante também é conhecer quais são os projetos que estão distribuídos com seus times, para garantir que você possa dar execução neles, dar continuidade e fazer a gestão via as reuniões de one-on-one, reuniões de time, reuniões de grupos. Essas reuniões precisam ser estruturadas, mais ainda, né, nessa fase, elas precisam ser mantidas. E, assim, felizmente, a gente tem diversas ferramentas que têm nos ajudado a manter esse contato quase que pessoal por vídeo, né? Bacana, com certeza. E isso tem facilitado bastante, né, Tânia? O que você acha do que ela trouxe para nós? Sabe o que é bacana ver na tua fala, Rosângela, a questão da preocupação com o processo e uma estruturação. A gente fala que para a gente ser produtivo, né, no momento onde a gente mistura a vida pessoal e profissional, onde a gente... antes a gente separava isso é pessoal e isso é profissional, hoje isso não existe mais. Sim. A vida é uma... A gente, na verdade, sempre foi integral, mas as empresas separavam isso de forma muito clara. Negócio não tem coração, né? Essa fala é antiga. Não, e agora que a gente vê que as empresas estão invadindo os espaços, né, familiares e espaço da casa, a casa ganhou uma outra dimensão. E como a gente está em casa, a gente não tem as distâncias padrão do deslocamento, seja sair de casa e ir para o trabalho, seja sair de uma sala para ir para uma sala de reunião. Então, tudo foi encurtado. Por isso, as pessoas sentem e têm razão que estão trabalhando muito mais. A gente marca a reunião, né, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12, sem intervalo. Então, assim, às vezes uma reunião tomar um café, porque você sai de uma reunião das 9 às 10, às vezes já tem outro. Então, eu tenho escutado de pessoas que estão sentadas o dia inteiro. Teve uma executiva com quem a gente falou, né, André? Ela comentou, nossa, me trouxeram um prato para eu almoçar, porque eu não conseguia sair. Então, eu achei interessante isso, porque isso é fato. Outras empresas começaram, então, a ter um olhar mais humanizado. A gente tem dado dicas muito práticas do tipo, então, gente, levanta.
acorda de manhã, tira o pijama, porque no começo muita gente estava com pijama. Inclusive, tem vários memes aí muito engraçados. Algumas só põe o casaco mais arrumadinho em cima, mas tá com pijama o dia inteiro. Eu vi uma matéria super legal de uma revista, até postei isso. Que agora a meia voltou, né, a ser moda, meia com chinelo, com sandália, porque tá todo mundo de meio o dia inteiro nesse friozinho, principalmente paulista, né? E você então, começa a ter uma rotina diferente. Então, se a gente não põe uma disciplina de se preparar para ir trabalhar, de entender que aquilo é trabalho, fica mais difícil ainda a gente conseguir pensar em nós, pensar no trabalho, pensar no negócio, pensar na família. Então, se organizar e ter disciplina é legal. E você traz a disciplina também de organização das tarefas. Então, se por um lado eu tenho percebido essa questão do trabalho maior por conta de estar em casa, eu também tenho ouvido muito dos colaboradores da questão da cobrança muito forte da liderança. Como os líderes, eu falei assim, gente, a gente tem sempre que exercer empatia, né? Então, tanto o líder se colocar no lugar dos colaboradores, mas os colaboradores se colocarem no papel de líderes. Os líderes estão aprendendo a fazer gestão à distância. Então, alguns falaram para mim assim, alguns líderes, Tânia, eu não sei se eu cobro ou se eu não cobro, se eu deixo, a coisa não vai. Como é que eu faço isso? Porque se eu não faço, eu estou deixando solto demais. Se eu cobro, eu não estou dando autonomia. Se eu não marco uma reunião para saber como estão, ele sente que não tem acolhimento e as pessoas não se conectam mais porque está cada um na sua casa. Então, as pessoas estão aprendendo a usar ferramentas de gestão e de engajamento. Então, a gente tem orientado muito, na nossa consultoria, eu tenho muito orientado os líderes como fazer. Como é que eu engajo de forma virtual? Quando é que eu falo sozinho e cobro de um colaborador? Quando é que eu falo em duplas? Quando é que eu falo em grupo? Quando é que a conversa é sobre trabalho? Quando é que a conversa é sobre lazer e sentimentos, né? Uma empresa, por exemplo, me chamou, achei que foi muito bacana, e foi bem no mês das mulheres, para falar assim, Tânia, as mães estão, né, desesperadas, porque está muito pesado. E a gente fez uma roda de conversa só com mães. E bárbaro foi o comentário delas, porque depois de uma hora e meia a gente conversando, elas falaram assim, puxa, não estou sozinha, então não sou só eu que estou com esse desespero. Então, o trocar, o falar, o acolher esses sentimentos fez um bem tremendo. Empresas que contratam, né, esse tipo de trabalho estão, na verdade, mostrando para os seus colaboradores, né, o quanto eles são importantes e o quanto as empresas o valorizam. Então, dedicar tempo, dedicar recursos para cuidar dos funcionários numa questão tão importante e simples como essa, que é de ouvir, através de um profissional imparcial, faz toda a diferença. Então, são iniciativas. E uma última que eu queria deixar exemplo, eu vou lembrar o nome da empresa já, mas eu achei muito legal. Ela colocou uma regra que não se poderia fazer reuniões das 11 às 14. Eu vi essa. Eu achei bárbaro, porque assim, é claro, a gente vai almoçar do meio-dia uma, mas não tem ninguém para fazer o almoço, né? Posso até comprar um dia ou outro, mas a gente não compra a refeição todos os dias. Então, ela falou assim, não quer dizer que a gente está dando 2 horas ou 3 de almoço para as pessoas, mas que elas possam ter a liberdade de se organizar. Então, reuniões coletivas fora desse horário, né? Você pode fazer uma reunião one-to-one, pode continuar o seu trabalho, mas evitar. Isso, gente, é empatia, é entender o momento do outro, principalmente numa gestão virtual. Totalmente. O que a gente tem feito, o que eu tenho procurado fazer, nós não temos essa regra clara do horário de não realizar reunião, mas a gente tem procurado atender às necessidades, na medida do possível, das pessoas. A determinado horário, eu preciso me dedicar ao homeschooling, porque tenho criança pequena, estou fazendo um rodízio entre marido e mulher, então dá para mudar o horário da reunião? Dá para mudar, ok, a gente muda. Não dá para mudar, a gente toca e depois atualiza a pessoa. Ou tem a rotina do dia a dia que está fazendo um fechamento e não consegue conciliar naquele momento. Então, é uma fase que, mais do que nunca, a gente precisa, sim, dessa empatia entre as pessoas. Mas, por outro lado, enquanto gestora, eu também cobro. Eu também puxo para as realizações, também puxo para as entregas, eu puxo para a evolução nos assuntos. Mas seguindo essa dica que você acabou de dar, Tânia, procura estabelecer uma rotina para o teu dia, de iniciar o dia, se possível, com uma atividade física,
e aí se preparar como se você fosse para o trabalho, mesmo que nós mulheres não vai por um salto alto, mas dá uma paginada, né? E aí sim entra no dia de trabalho, porque caso contrário o dia parece que fica confuso, fica improdutivo, e aí você também não consegue encontrar ninguém, né? Então tem que ter um certo equilíbrio, aí tem uma empatia, por outro lado precisa puxar um pouco o processo, né? Com certeza. E faz toda a diferença, né, Tânia? Você sabe que eu falo assim, que é igual criança, né? Quando a criança é pequena, o que a gente fala? A gente tem que pôr os horários e ela cresce um adulto mais equilibrado, porque no fundo, o valor que está por trás disso tudo, qual é? É a segurança. Então a criança Sim. sabe que vai dormir, vai acordar, vai estar no berço, vai estar com a mãe, sabe que aquele horário é o horário da refeição. E no fundo tudo isso vai trazendo um pouco mais de familiaridade com esse contexto. Então no mundo virtual, quando a gente faz essa rotina que você maravilhosamente está fazendo, Rosângela, que bacana ter teu exemplo aqui prático, né, para as pessoas seguirem. O que a gente está falando para os colaboradores é o seguinte: o mundo está difícil, a pandemia é uma coisa inesperada, é grave, a gente tem muita preocupação, mas a gente tem que saber viver. Então, como é que a gente dá essa segurança, né, para os colaboradores? Calma, as coisas estão fora do controle, muitas delas, mas o que a gente pode pôr no nosso controle, vamos pôr. Então, vamos controlar a nossa agenda, né? Vamos controlar a nossa rotina, vamos saber ouvir e falar de expectativas, combinar essas entregas, combinar os prazos, combinar as dificuldades, né? Ah, isso aqui é mais difícil, preciso de ajuda aqui, que horas eu peço ajuda, que horas que eu não peço. Então, esses acordos, junto com essa disciplina, ela traz muita segurança e ela acalma o coração. Eu acho que um desafio de engajamento, né, em tempos de pandemia, para a gente entender a produtividade, é a gente saber que o colaborador vai estar junto se a gente mostrar que as nossas fragilidades fazem parte do processo de aprendizado, né? Não é errado se de repente, como aconteceu comigo, eu fui dar uma masterclass. Essa foi bem legal. Tinha acho que umas 70 pessoas da empresa, cada uma no lugar, né, na sua casa, em várias regiões do Brasil. Online. E aí eu abri para uma pergunta, uma hora, para várias pessoas responderem. E a pessoa que fez um comentário, a gente pôs na tela, ela foi falar, era um dos líderes de uma das unidades fora de São Paulo, e ele estava literalmente com um filho de mais ou menos acho que 1 aninho e pouco, 2, no colo, dando mamadeira. E aí ele falou assim, desculpa, mas agora é a hora da mamadeira e hoje é meu dia. E eu falei assim, não tem que pedir desculpas, porque você está dando mamadeira, está assistindo uma masterclass, né? E isso é vida. Então, entender isso faz parte. Então, só o fato de acolher e falar, calma, tá tudo certo, já, claro que vai ter outro momento que não vai dar para ele fazer a apresentação dando madeira. Aquilo lá que estava, né, no momento mais passivo, ouvindo, etc. Não conseguia notar. Então, acho que Não, desculpa, mas é comum nas reuniões de empresa, a gente se reúne para tocar determinado assunto e vem o filho, senta no colo, vem o filho e quer participar, e vem o filho e chama porque precisa de ajuda para conectar ou reconectar o aplicativo dele. Então, isso é natural. Agora, por outro lado, quando a gente fala em rotina e disciplina, eu atuo na área financeira. A área financeira, olhando finanças com guarda-chuva de finanças, contábil, fiscal e todas as áreas correlacionadas, nós temos prazos de entregas de determinados itens, de determinadas coisas, que então é necessário que trabalhe com um time com uma determinada rotina de sequência. Tem fluxo de caixa para fechar, tem garantia de pagamento de fornecedor, de folha de pagamento. E aí eu puxo o time pelo aspecto de que nós somos privilegiados, porque, independente de tudo, a gente está bem, com saúde nas nossas casas e podendo trabalhar, né? Podendo dar sequência numa vida profissional. E você sabe que é uma questão legal que você trouxe, porque essa disciplina, assim, a gente sabe que vai entrar criança e que é o momento, eu falo que é o momento fofo da reunião. A gente sabe que a hora vai ter pets entrando, que é o momento, que fofinho, como chama tal, mas tem hora também que tem que ser sério. Eu mesma, tem hora que eu falo assim, ok, mas tem hora que você tem que estar concentrada num tema, tem hora que não dá para entrar. Então, a pessoa também pode organizar e falar, poxa, agora a mamãe está aqui, agora, né, o papai está aqui, espera um pouquinho, me ajuda nisso. Eu acho que isso é importante.
E uma coisa também que eu tenho trazido, né, nessa questão das lives, é a gente aprender a se conhecer, né? A gente sabe qual é o melhor horário que a gente funciona, a gente sabe o que pode fazer para tentar, né, trazer um pouco mais dessa disciplina. Um estudo que foi feito, que eu achei o máximo, e a gente está falando isso antes de pandemia, imagina agora, era uma briga assim, na política de gestão de pessoas, as empresas autorizavam trabalhar de fone de ouvido ou não. Olha como a vida vai trazendo outras coisas, ninguém mais nem fala, você pode trabalhar, porque todo mundo trabalhando com fone de ouvido. E o estudo dizia, sabe o quê? Que quando você ouve músicas que você conhece, a tua produtividade aumenta, porque você está num ambiente seguro. Então, se você quer trabalhar com foninho, com a tua música de sempre, não tem problema, isso não atrapalha. Estudos dizem isso. Por outro lado, se é uma música nova, que você não conhece, ou um ritmo que não faz parte da tua rotina, ele te distrai. Porque você vai estar querendo saber, nossa, que letra é essa, que ritmo é esse? Então, você divide a tua atenção com a música e com o trabalho. Olha cada estudo bacana, né? Então, quando a gente se conhece, a gente consegue entender melhor quais são os caminhos mais produtivos que a gente pode ter. Discutir sobre isso com as equipes é muito legal, porque as pessoas às vezes nem param para pensar sobre essas questões, né? E isso pode ajudar muito a produtividade para o colaborador e, consequentemente, para a sua família, bem como para a empresa. E aí tira um pouco do peso, da pressão, da cobrança e do follow-up obrigatório que cada líder tem que fazer. Com certeza. E olha só, a gente já está há 37 minutos de bate-papo. Daqui a pouco a gente tem que encerrar, mas antes ainda tenho aqui, duas perguntas bem legais para a Rosângela responder para nós, que uma, na realidade, era sobre as rotinas, né? Sobre as rotinas, sobre as questões operacionais, os fechamentos, mas nesse bate-papo aí que vocês trouxeram, que você falou, ela falou, então intuitivamente isso já aconteceu. Vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas eu abro para a Rosângela, claro, caso ela queira incluir algo mais. E já segui também para ela falar um pouquinho sobre projetos que estavam planejados para esse ano, na visão dela, né? Cancela ou deixa para o ano que vem? Essa é uma pergunta que nós escutamos muito no dia a dia, nesses últimos 2 meses, né? E agora, esse projeto, nós damos continuidade ou espera? E aí, o nosso ponto de reflexão tem sido do ponto de vista de o espera, nós não sabemos quanto tempo vai se esperar. Então, a gente tem reestabelecido as agendas, flexibilizado um pouco o tempo, o timing de entrega dos projetos e mantido as agendas de projetos. Então, no meu ponto de vista, mantém as agendas de projetos. Novamente, é importante, enquanto gestor, conhecer quem são os líderes dentro das nossas áreas para cada um desses projetos, de que forma e que ferramentas utilizaremos para fazer o follow-up adequado e garantir as entregas, evitar as frustrações, para não criar mais uma frustração nessa fase, né? Então, aí usando as ferramentas diversas de gestão de projetos, os checklists, cronogramas, SLAs, para ter esses acordos bem estruturados com os nossos liderados. Eu tenho um exemplo, a gente tinha planejado para esse ano a troca de auditoria, seguindo as boas práticas de governança corporativa, de compliance. E assim que nós finalizamos a auditoria de 2019, lá no final de março, deveríamos entrar no processo de seleção da nova auditoria para o ano de 2020. E essa pergunta surgiu algumas vezes, tanto por pessoas de dentro da empresa quanto parceiros de fora da empresa. E agora, vocês vão ou não vão? Ou achei que vocês não iriam? Nós decidimos fazer, e foi bastante bacana. Nós fizemos o processo de ERP, fizemos as reuniões de apresentação da nossa empresa e também da oportunidade das empresas que estavam se candidatando no processo, ou até aquelas que nós convidamos para participarem do processo, se apresentarem. E via vídeo, fizemos todas as fases, fechamos a negociação e contratamos. E agora estamos na fase de iniciar o processo do cronograma de implementação.
O ritmo, eu acredito que ele foi, como eu comentei, um pouco mais lento do que se nós tivéssemos condições de fazer as reuniões presenciais dentro da empresa, mas aconteceu e vai acontecer o projeto durante o ano. Então, a minha dica é, na medida do possível, de reorganizar expectativas em termos de times, dar sequência nos projetos, porque os projetos trazem melhorias para o dia a dia, eles dão a oportunidade dos nossos liderados se desenvolverem, né, durante a execução dos novos projetos e dão a continuidade do negócio. O que acontece muitas vezes na área financeira é que com essa mudança de agenda, nós ganhamos projetos novos dentro da área. Nós, com a pandemia e com tudo que tem acontecido, existe uma restrição grande de crédito no mercado, e com essa restrição grande de crédito, então a nossa agenda com as instituições financeiras, ela ficou muito mais intensa nas negociações e buscas de alternativas para sustentar a necessidade de capital de giro ou de algum investimento pequeno que estava previsto para o negócio. Então, aí mais um motivo para organizar melhor a agenda de projetos, mas, novamente, na medida do possível, mantenha as agendas. Bacana, minha querida. E uma coisa também legal para você falar, até para a gente caminhar aqui para o fechamento e ouvir a Tânia também em relação a isso, é o que mudou nos aspectos de liderança e gestão de pessoas, na sua visão, e já convido a Tânia, depois que você responder, para trazer o olhar dela dentro disso também. Eu acho que está muito alinhado com o que a gente estava conversando antes, né, Tânia? Esse distanciamento traz para a gente uma necessidade, enquanto gestor, de um pouco mais de empatia com os nossos liderados. Se no dia a dia a gente chegava e dizia bom dia, hoje você não chega no escritório para dizer bom dia para as pessoas. Então, mesmo que eventualmente não tenha uma agenda estabelecida, eu sinto que é importante de eventualmente chamar, perguntar como você está, como está a sua família, como estão os seus liderados, para dar um certo apoio pessoal, inclusive. Isso é uma mudança no nosso estilo de gestão, né? Essa empatia. E aí, na linha que a gente estava falando, incentivá-los a manter uma rotina, eu diria, estruturada na medida do possível, para que possa balancear essa vida pessoal e com o trabalho no home office, né? Acho que esses são os principais pontos da mudança do modelo de gestão. Outro ponto que eu tenho procurado praticar, além das reuniões de one-on-one, reuniões em grupo para gestão dos assuntos, na medida do possível, algumas agendas de treinamentos, tanto treinamento interno para compartilhar conhecimento com algum líder de alguma área compartilhando conhecimentos, quanto quando tem a oportunidade de trazer um agente externo para participar. É um momento bem bacana, as pessoas ficam felizes de ver as carinhas no vídeo, de ter aquele momento de compartilhamento. São treinamentos curtos, porque são via online, então às vezes a gente precisa quebrar em 2 ou 3 fases, mas é importante manter essa rotina também do desenvolvimento, né? Bacana. Que bacana, eu acho que é bem isso mesmo, eu acho que você trouxe um ponto bárbaro aí, que é a questão da empatia que a gente está falando. O líder precisa ser mais humano. Então, sem dúvida, a gestão passa agora por um processo de maior humanização. E aqui a gente fala que humanização não é abraçar a árvore, né? A ideia não é essa, mas é sim trazer as pessoas antes dos processos da tecnologia, dos sistemas, né? Se antes tudo isso funcionava em prol do produto, ou do cliente, ou do serviço, agora é o contrário. Porque a gente sabe, se a gente não cuidar das pessoas, a gente não vai ter ninguém que possa fazer trabalho, e muito bem para quem vender, né? Então, eu acho que eu gosto muito de falar isso, que o que o Covid trouxe para nós foi um repensar da nossa priorização, principalmente no ambiente de trabalho. As novas competências que a gente precisa para poder fazer uma gestão melhor nesse momento, passa, sim, pela empatia, pela solidariedade, pelo olhar do ser humano integral. A gente sabe, se hoje a gente tem alguém na família do nosso colaborador que está infectado e que está em processo de atendimento médico, a pessoa está com a cabeça muito lá, principalmente porque o medo passa pela conversa diária de todo mundo.
Então, se antes o medo não era uma palavra falada, hoje em dia ela virou comum. Porque o medo de alguma coisa, ou medo de ficar doente, ou medo de perder o emprego, né? Ou medo de ter alguma questão de até saúde mental, porque é muito difícil você estar preso dentro da própria casa, ou quem não está preso, é bem legal, porque ele fala assim, a gente está preso, está em quarentena, mas tem um monte de gente, principalmente dos serviços essenciais, como área de saúde, né, segurança, farmácia, supermercado, eles estão saindo. Então, se a gente está assim, achando ruim de estar ficando em casa e não pode sair, imagina quem está ficando e fala assim, puxa, eu prefiro estar em casa, né? Sim. Quantas pessoas a gente tem ouvido que mandaram os avós para outra região para ficar em um lugar mais seguro. Então, assim, muita mexida do ponto de vista familiar que impacta na colaboração, nos colaboradores. E, por isso, a nossa forma de fazer gestão é outra. Um outro ponto, além dessa questão da humanização, da questão da saúde física e mental, a gente não pode esquecer também da questão da nossa visão de curto prazo. Então, se antes a gente fazia tudo muito estratégico, planejamento, e olhava lá para frente, a gente virou um líder de hoje. Até porque as respostas estão muito mutáveis, né? A cada dia a gente tem que aprender a ser humilde e falar, então, o que eu propus ontem não vai mais dar, porque hoje é outra proposta. Então, a gente tem tido esse desafio também de olhar para o dia a dia de uma forma diferente, mas sem esquecer o Covid, né? E esse pós a gente não sabe quando é. Então a gente está trabalhando também com essa incerteza. O líder em tempos incertos tem que ter novas competências. Com certeza. Né? Esse é o desafio que a gente está aí. Bacana. Tânia, e assim, o que você e a Rosângela trouxeram faz todo sentido, né? Porque hoje a gente tem um mercado e nesse mercado não existe um especialista de pandemia. Existe processos, existe desafios e cada um de nós, hoje nós temos que entender que nós estamos começando do zero. Do zero. Ah, mas isso não, é do zero. Eu pelo menos nunca vivi isso. Acredito que vocês também não. Dessa forma, não. Então, nós estamos começando do zero. Marketing digital, começando do zero. Porque a gente agora não sabe o que funciona e o que não funciona. Porque até então, a gente nunca teve que se doar tanto como a gente está se doando agora. Né? E é por isso que a nossa carga horária também aumenta e por aí vai. Uma reunião atrás da outra, porque a gente também precisa identificar, né, o que está acontecendo. Opa, peraí. Né? E eu acho que tudo isso é um grande aprendizado. Eu só agradeço vocês pelo conhecimento, né, por tudo aquilo que vocês podem compartilhar com outras pessoas e ajudar nesse momento tão difícil também. E esse é um canal nosso, né, Tânia, onde as mulheres têm a voz, onde mulheres executivas que realmente fazem a diferença no mercado dentro da sua área, dentro do seu nicho de mercado. E esse é o intuito da Líder, pensando na mulher líder também, na mulher que se posiciona no mercado com um olhar de uma forma totalmente diferente. E sistêmica, né? Porque eu falo que hoje nós temos que ser sistêmicos. Nós temos que atender bem, já que você não consegue abraçar, eu adoro abraçar. Então, realmente, eu falo que agora eu estou usando mais áudio, né? Eu uso mais áudio e eu escrevo menos. Eu já não escrevia muito, agora menos ainda. Eu gosto de ouvir e gosto de receber mensagens por áudio também. Eu gosto de ouvir quem está lá do outro lado falando comigo. Isso tudo é experiência, né, Tânia? Tudo isso. E André, antes de falar da mensagem da Rosângela, eu queria só lembrar de uma questão. Eu acho que o que você falou foi muito bacana. Mas eu queria lembrar que hoje, dia 3 de junho, é o dia do profissional de RH. Você parabéns. Nem deixou eu chegar aí, Tânia. Eu fiz até uma surpresa. Poxa! Eu queria falar parabéns para todos, mas eu queria falar que mais do que nunca, principalmente porque a Rosângela está aqui hoje, o profissional de RH está muito próximo do profissional da área de finanças. Sim.
né? Então, eu acho que assim... Muito parceiro, partner, né? Muito parceiro, sim, os business partners, porque a gente percebeu, né, que assim, onde a gente põe as pessoas na linha de custos, aonde é investimento, aonde as pessoas vão movimentar para trazer mais resultado e vice-versa. Então, acho que hoje assim, é um dia bacana para a gente falar um pouco dessa parceria também e da proximidade nas tomadas de decisão conjuntas. Desculpa, André, que não sei o que falar. Fica tranquila. Mas assim, realmente hoje é um dia muito especial, né? Eu falo que eu não estudei a área de recursos humanos, mas é uma área na qual eu admiro muito, porque eu falo que são profissionais com um diferencial gigante. Tânia está aí representando isso muito bem e representa com muito amor, porque eu falo que não é só você estudar, é você praticar, é você agir, é ter atitudes que realmente se conecte com as outras pessoas, atitudes que sejam exemplos. E eu falo que a Tânia, para mim, ela é um exemplo de gestão de pessoas, e eu acho que isso faz uma grande diferença no mercado, né? Uma grande diferença mesmo, até por tudo que a gente tem vivido hoje. Então, eu pedi hoje, mandei a minha equipe enviar a Tânia, mas daqui a pouco elas vão postar. A gente preparou o post, né, do nosso livro, que faz parte da série Mulheres, que é o livro Mulheres do RH, que está sendo finalizado. O livro tá lindo, viu, Rosângela, com histórias lindas, histórias de superação, mulheres protagonistas, né, do seu segmento, da sua área, contando ali as suas experiências, né, transformando experiências em aprendizados para outros profissionais de RH e para futuros profissionais de RH também. Então, a gente mandou um post para cada uma delas, com a foto, a capa do livro, para que elas comentem nas suas redes sociais, né, falando desse dia tão importante. E nada melhor que representar esse dia tão importante com o livro Mulheres do RH. Afinal de contas, né, eu acho que essa é uma homenagem por completo. E aí eu combinei com cada uma para que elas venham postar nas redes delas. Então, Rosângela, você vai ver aí a capinha do Mulheres do RH em muitos perfis. Tá? Então, assim, só colocando aqui que é um grande prazer para a Editora Líder realmente ter essa parceria com tantas mulheres do RH, mulheres que fazem a diferença. Hoje eu tenho um outro olhar através de mulheres que são exemplos, assim como a Tânia, como você, Rosângela, também. Enfim, todo o mercado que a gente tem trabalhado com muito carinho. E agora chegou a hora da mensagem final. E eu sei que você tem uma surpresa também com essa mensagem, né, Rosângela? Primeiro, parabéns, Tânia. Parabéns, Tânia, e as minhas amigas e colegas de RH, Rome, Laura, Karina, e todas as que tive o prazer de trabalhar. Realmente, a área de finanças e o meu estilo de gestão, a gente trabalha geralmente numa parceria muito boa, de desenvolvimento para um viés de eficiência, para um viés de desenvolvimento de pessoas, propriamente dito, com o objetivo de buscar melhorias tanto na evolução do profissional, quanto para resultados para a empresa. Então, são profissionais fantásticas e essenciais para fazer acontecer, desde o viés estratégico, tático e operacional na organização. Obrigada por existirem. E mensagem final vai passar, não sabemos quando, né, que vai passar, e nem sabemos ainda, existem várias expectativas, perspectivas, cenários, mas a gente de fato não sabe o que vai ser esse novo normal que vem pela frente, né? Então, assim, importante mais do que nunca, como a gente falou durante essa aproximadamente uma hora aqui, nos cuidar, né? Cuidar das pessoas que estão à nossa volta, na medida do possível, nós como líderes nos mantermos o mais equilibrado possível para sermos também atuantes como exemplos dentro do nosso grupo de liderados e pessoas que nos acompanham, e dessa forma eu acredito que nós ficaremos ainda mais fortalecidos para o que vier pela frente, né? Mais preparados enquanto pessoas, seres humanos, enquanto profissionais. E aí a surpresa é um vídeo, talvez alguns de vocês já tenham visto esse vídeo, porque é um vídeo que já circulou na internet, mas é um vídeo que eu considero interessante para esse momento, porque ele traz uma perspectiva de como nós enxergamos as coisas e quais as
oportunidades que eventualmente a gente tem naquilo que a gente não está enxergando. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Tânia, pela oportunidade, e obrigada a todos também que nos acompanharam aqui, que eventualmente vão assistir esse vídeo. Espero que tenha sido também proveitoso e que tenha se tirado algum conhecimento a mais. Com certeza, minha querida. Milena, coloca o vídeo, depois volta para a Tânia deixar a mensagem final, que eu adoro a mensagem. Tem maçã picada, iogurte e um pêssego no meio. Por que eu trago essa imagem para você? Por que a gente vê o ovo, Por que a gente vê o ovo e a batata frita? Porque faz parte da nossa Porque faz parte da nossa experiência. Ou a mãe de vocês picava maçã assim na hora do café da manhã? Colocava o iogurte natural assim, todo bonitinho. Pêssego na minha casa era quando a gente ganhava a cesta de Natal no final do ano, que vinha uma lata dentro, gente. Vocês não estão entendendo? Quando eu olhei para essa imagem a primeira vez, e eu achei que era ovo e batata frita, eu pensei em algo tão fantástico, pelo menos para mim fez muito sentido. O que pensam sobre você não define quem você é. As pessoas estão te olhando a partir da experiência delas, mas só você sabe o que você traz na essência. Gente, que lindo! O que é essência, né? Antes de eu falar minha mensagem final, eu quero falar assim, Rosângela, muito bacana ter você aqui. E eu quero ler alguns comentários que estão escritos sobre você, algumas pessoas que entraram na live. Então, a Tatiana, a Priscila, a Leia, a Maria Fernandes falando assim, Rosângela, grande profissional. O Rivelino falando um hello de Londres, né? É bem legal, falando aqui um oi para você, que você é uma profissional brilhante. A Maria Eugênia aqui com muitos aplausos e o Roberto Sutil dizendo uma pessoa e uma profissional maravilhosa, abençoada por Deus. A Edna falando tudo lindo, parabéns, Rosângela. Então, assim, muito legal a gente ter torcida, né? E isso é legal porque a gente nunca fez nada sozinho. A gente só consegue construir a vida que a gente tem porque a gente tem pessoas para nos apoiarem, nos orientarem e trocarem. Então, eu quero terminar aqui, como eu sempre termino, né, Andréia, desejando para vocês muita saúde, porque no momento de pandemia como essa, a gente precisa cuidar da nossa vida, né? E quando a gente ouve tanto falar em morte, a vida tem um peso diferente, porque é para isso que a gente veio. Então, eu quero desejar saúde física para vocês. Mas isso não é suficiente no tempo de agora. Como a gente trouxe para a mulher de finanças, então saúde financeira, porque em tempos tão difíceis, a gente precisa aprender a lidar com as finanças, não só da empresa, mas com as nossas finanças pessoais. E aqui a gente entra também na questão de como a gente lida com a nossa doação para as pessoas que precisam, que a gente possa olhar a gestão financeira de uma forma mais abrangente. Que a gente tenha não só saúde física e financeira, mas emocional. Passar por momentos difíceis como esse exigem de nós mais equilíbrio, mais inteligência emocional, que vocês tenham isso. Mas, acima de tudo, né, que a gente tenha a nossa saúde espiritual. E aqui eu não falo de religião, mas sim de significado de vida, de propósito de vida. Para que a gente está aqui nessa terra? E principalmente na nossa intimidade com o divino. Que a gente possa, então, ter saúde espiritual para a gente passar esse momento melhor, mas também para deixar todos que estão ao nosso redor mais confiantes e principalmente mais esperançosos, porque a gente vai sair dessa mais fortalecida. Então, gente, muita saúde para todos vocês. Esse é o meu desejo. Muito obrigada, Tânia. Rosângela, muito obrigada. E a gente fica por aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima. Um beijo grande. Um beijo para todas. Tchau.